Conversa mais sobre isso, tá bom? Vamos lá? A minha Bíblia diz assim, ó: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E, então, cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Amém? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a Tua bênção. Que o Senhor esteja sobre cada um de nós, nos abençoando em nome de Jesus. Eu peço, Papai, na autoridade e poder do Teu nome, que o Senhor possa nos alcançar, nos abençoar, na autoridade e poder do Teu santo nome. Que a Tua bênção, que o Teu amor e que a Tua graça estejam e permaneçam sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento de uma maneira simples, para que todos possamos compreender a boa e agradável vontade do Senhor para cada um de nós e assim termos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera? Os ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Quem são os ministros da igreja? Os pastores. Então, o apóstolo Paulo fala algumas coisas aqui que a gente precisa pensar um pouquinho sobre elas. Cada um de nós, tá? Precisamos então pensar um pouquinho sobre elas, cada um de nós precisa então fazer uma avaliação. Primeira coisa que a gente precisa entender, o apóstolo Paulo disse que nós somos os despenseiros da casa de Deus, ok? Nós os pastores. Então primeiro eu preciso saber o que significa ser despenseiro. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender. O que é um despenseiro? Então eu trouxe aqui um descritivo só sobre isso. Despenseiro, o despenseiro, escute isso aqui. Oi, Gilmara. Tem a responsabilidade de alimentar a família. O que o despenseiro tem como obrigação de fazer? O despenseiro tem a obrigação de alimentar a família. Amém? 2. Um despenseiro, naquele tempo, tinha total responsabilidade pela família e devia explicações somente ao proprietário da casa. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo o que eu tô falando? Tá prestando atenção? Eu vou ler de novo. Um despenseiro tinha total responsabilidade pela família e devia explicações apenas ao proprietário da casa. Então a pergunta é: o pastor deve satisfação para as ovelhas com relação à administração da casa? Sim ou não? Não. Não. O pastor presta contas a Deus sobre todas as suas obras. Entendeu? Pastor, por que o pastor está falando? Algumas pessoas dizem que o pastor deve satisfação às ovelhas. Mas isso é contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Porque se você é ovelha, você não tem que ficar pedindo satisfação para o teu pastor do que ele faz. Você é ovelha. A ovelha pergunta para o seu pastor que horas que é o pasto, aonde é o pasto, onde ele vai levar elas para comer.
Por que é que Jesus traçou uma figura de linguagem entre a ovelha e o pastor? Porque a ovelha é conduzida pelo pastor, ela não conduz o pastor. Entendeu? Por que é que muitas igrejas hoje não dão certo, irmão? Porque tá cheio de chefe, tem muito índio, muito cacique para pouco índio. Entendeu? Uma igreja que tem muita gente que manda é uma igreja fadada ao insucesso, a não dar certo. Entendeu? Então, quem que manda lá é o líder do louvor, a irmã fulano de tal, é ela que cuida porque ela é a maior dizimista da igreja, e daí como ela dá muita grana, ela comprou os instrumentos da igreja, ela que faz tudo e ela que manda. E se você quiser louvar aqui na igreja, você tem que ir lá e pedir para ela. Você acha que isso está certo? A gente está em 1 Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 5, tá? Você acha que isso está certo? Irmão, acha que está certo? Só estou fazendo perguntas, eu quero que você responda. Entendeu? Estou fazendo uma pergunta, eu quero que você responda. Então veja que o apóstolo Paulo fala, 4, verso 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, se eu sou um ministro, para quem é que o ministro Tarcísio presta contas daquilo que ele faz? Não é para o Bolsonaro? Ou o ministro Tarcísio chega no Ministério do Transporte, faz uma reunião com seus funcionários e diz assim, gente, eu quero aqui dar satisfação para vocês, eu fiz isso aqui, a minha agenda é essa. Vocês concordam? Você acha que o ministro faz isso? Você acha que é assim que funciona no ministério? Sim ou não? Eu quero que você aprenda, irmão. Por isso, eu tô te ensinando. Certo? Irmão, quem é que manda no ministério? É o ministro. O ministro dá satisfação do que ele faz? Não. Ele dá ordens. E diz, eu quero que funcione assim. Entendeu? Por que que o ministério é uma bênção, funciona bem, né? Porque o ministro, ele chegou, tirou os diretores do DENIT, que era um quadro de muita corrupção, onde todo mundo roubava, era um inferno, né? E ele colocou os caras honestos e agora tudo funciona. Os caras começam a fazer um trabalho hoje, daqui uma semana tá pronto. Por quê? Porque se o cara não fizer, ele manda o cara pra rua. E o ministro só dá satisfação para o presidente. O presidente liga para o ministro e fala, ministro, eu quero que você faça uma ponte lá no Rio Madeira. Você entendeu? Entendi. O ministro pega o telefone, liga para o diretor responsável pela construção da ponte e fala, escuta aqui, diretor, eu quero que você faça a ponte lá porque o presidente mandou. Você está entendendo? Então você pega todos os engenheiros, toda a equipe e eu quero que comece a construção amanhã. Hop! No hop! Hop! Você acha que não é assim que funciona? Então, por que é que muitas igrejas estão sem a presença de Deus, irmão? Sem a presença do Espírito Santo, porque o líder da igreja não é um ministro de Cristo, ele é um empregado da igreja. Entendeu? Ele é contratado pela igreja, ele não é levantado por Deus. Uma comissão da igreja se reúne e diz, vamos contratar tal pastor para cuidar da igreja. Eles contratam, estabelecem um salário, um valor que o cara vai receber, dão a gasolina, dão a comida e fala assim, colega, o negócio é o seguinte, aqui a cartilha é essa aqui, senta aí e reza a minha cartilha.
Entendeu? Aí você pode perguntar para mim, dizer assim, mas pastor, como a irmã perguntou, é o papel do pastor administrar o dinheiro da igreja? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Tem muita gente que acha que não. Né? Tem muita gente que acha que não é o pastor não pode mexer no dinheiro da igreja, mas não é isso que a Bíblia diz. E o pastor está aqui para ensinar você o que a Bíblia diz. Certo? Pastor, mas aonde está escrito isso? Atos dos Apóstolos, vamos lá, abra a tua Bíblia aí, capítulo de número 4. E o verso de número 32, vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e verso de número 32 diz assim, ó. A epígrafe é assim, ó. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque, preste atenção, todos os que possuíam herdades, ou terrenos e propriedades, ou casas, vendendo-as, de novo, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Espera aí, pastor, mas todo mundo fala que na igreja primitiva não tinha dízimo, Jesus aboliu o dízimo? Aboliu mesmo? Tem certeza? Aboliu mesmo? Tem certeza que está abolido? Então aqui é mentira, vamos rasgar isso aqui, vamos jogar fora o que está escrito aqui no livro de Atos. É isso que você está dizendo? Eu não estou defendendo ninguém, eu só estou te ensinando a Bíblia. Se o cara pegar o dinheiro e roubar, daí é outro problema, tem que ir na polícia e tal, mas é outro problema. Estou ensinando para vocês o que a Bíblia diz. Entendeu? Eu estou ensinando o que a Bíblia diz, essa é a minha função. Tá? O que você pensa é problema seu. Eu estou aqui para ensinar você o que a Bíblia diz sobre o dinheiro e quem deve administrar o dinheiro da igreja. Então, veja, vou ler de novo. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Veja que o dinheiro era distribuído entre as pessoas da igreja conforme a sua necessidade. Tá? Porque todos os que possuíam terrenos e casas, quando vendiam elas, escutem isso, quando vendiam elas, traziam o preço do que fora vendido. O que é o preço? É o dízimo. O dízimo. Traziam o preço, traziam a parte que lhes cabia de dízimo. Não, Brito, não fere Hebreus 7,5, fere na tua cabeça só, que tira um versículo isolado do texto para afirmar que o dízimo não existe. Esse é você que não é dizimista, que não congrega na igreja, daí essa é outra conversa. Como é que você vai dizer para mim que um texto da Bíblia fere outro? Então você está dizendo que o Espírito Santo é um trouxa e que ele se contradiz, porque ele escreveu um livro dizendo uma coisa e no outro livro ele escreveu dizendo outra, é isso que você está dizendo? É isso que você está falando. Como que um texto da Bíblia contradiz o outro? Olha a bobagem que você está falando, irmão. Olha a bobagem que você está falando, chamando o Espírito Santo de trouxa, de idiota. Porque ele escreveu uma coisa no livro de Atos, mas lá no livro é outra coisa. Veja como o povo, irmão, tá com a mente cauterizada com esse negócio de dízimo. Eles acham que o Espírito Santo é um trouxa, um imbecil. Ah, mas lá contradiz... Como, irmão? Que a Bíblia vai se contradizer, pelo amor de Jesus? Então não foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, porque ele se esqueceu que ele tinha dito aqui que você deveria dar o seu dízimo, e lá na frente ele diz que você não deve dar. Isso está escrito na Bíblia? Não. Não.
Então o que é que os caras fazem? Eles tiram um versículo, é igual o calvinista. Ah, mas Romanos 8 fala que tem os predestinados. Claro que fala, mas o texto inteiro diz que o predestinado por Deus é aquele que creu. Ele passou a ser predestinado. Não está dizendo que se você não crê, você é um predestinado. A Bíblia nunca disse isso. Entendeu? E esse é legal, esse texto do dízimo, porque os caras dizem que não só não existia dízimo, como ninguém dava dízimo em dinheiro. E eu pergunto, se a Bíblia diz que Judas era ladrão, que ele cuidava da bolsa em que se lançavam as ofertas e ele roubava o dinheiro, tá escrito isso na Bíblia. Então Judas roubava o quê? O capim que os caras jogavam? O trigo que os caras jogavam na bolsa para Jesus? É uma pergunta só que eu tô fazendo. Entendeu? Então, nós, eu e vocês, entendemos, né? Como o irmão tá de novo dizendo que o dízimo é dado aos sacerdotes, né? É, claro que era. Quando você traz o Velho Testamento à baila. E você não vê mais a obrigatoriedade do dízimo. Se você não der, você tá roubando. A Bíblia, isso não existe mais. Então não existe mais a obrigatoriedade. Porque os caras contribuíam com alegria, a Bíblia diz. Entendeu? E Jesus nunca precisou ficar falando de dinheiro, porque as pessoas vinham, sabiam que a igreja tinha necessidade e davam suas ofertas e seus dízimos. É simples isso, irmão. Né? Então, veja o que a Bíblia diz. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, escute o que a Bíblia está dizendo, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Continua, 35. 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita, natural de Chipre, continua o texto. 37. Possuindo uma terra, vendeu-a e trouxe o preço. Veja, está escrito aqui claramente. E o depositou aos pés dos apóstolos. Então, se o que o irmão está falando lá, né, que lá na carta aos Hebreus diz que o dízimo era para os caras, então isso aqui é uma baita de uma mentira, e o cara que escreveu isso aqui, que é o Lucas, né, é um baita do mentiroso, se o que o irmão tá falando aí é verdade. Entendeu? Então a gente não tá aqui, irmão, a gente não tá aqui para ficar defendendo absolutamente nada. Eu tô aqui para pregar o evangelho para você, e não posso tolerar que as pessoas tragam heresias, né? Quando você afirma que a Bíblia está falando uma coisa que ela não diz, você está afirmando uma heresia. E você está causando divisão, e aí sim a Bíblia diz que quem causa divisão é um filho de Satanás. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Mais uma vez eu vou dizer, você precisa estudar, você precisa ir lá no grego, ver qual palavra que foi aplicada no texto, qual é a tradução da Bíblia que você tem, porque os caras têm umas tradução aí que é só misericórdia de Jesus, e daí eles falam, mas nessa tradução, mas ele não vai lá no grego, ver qual é a palavra aplicada. É muito simples, irmão, pega a Bíblia aqui no grego e veja se o preço que está escrito aqui não quer dizer dízimo. É simples isso. Mas as pessoas não aceitam. Por quê? Porque eles não dão um centavo para ninguém. Quem dirá para a igreja. Entendeu? Mas a Bíblia diz que os caras mão de vaca não vai entrar no reino de Deus. Não vai. Né? Então o que é que os caras fazem? Eles vêm na igreja, eles participam do culto. Veja só. Eles ouvem a palavra, eles recebem oração, mas eles dizem que o dízimo é proibido de dar, então eu não dou. Mas ele vem na igreja, ele usa a luz, ele usa o ar-condicionado, ele usa o banheiro, ele usa o papel higiênico, que vocês, dizimistas, pagam, mas ele acha que não tem que pagar, mas ele usa. Né? Mas ele usa, irmão. Não é? Se utiliza disso. Mas ele não, eu não. Esses irmãos que são trouxa que pagam, eu só vou na igreja, porque Jesus falou que não é para dar o dízimo.
Veja o tamanho da hipocrisia dessas pessoas. Entendeu? E eles defendem com unhas e dentes, né? Daí eles falam que... E o pobre? Mas a igreja tem que dar o dinheiro pro pobre e pra viúva. Como é que ela vai dar se você não devolve o dízimo? São lobos, né? São lobos que andam aí disseminando doutrinas destruidoras ensinadas por demônios. A Bíblia diz isso. Entendeu? A Bíblia é muito clara a esse respeito. As pessoas que vêm para roubar, matar e destruir. Você está entendendo? A doutrina era de Cristo ou dos apóstolos? Ô irmã, você que pergunta idiota. Desculpa eu falar isso para você, mas que pergunta idiota, né, irmã? Como assim? Os apóstolos não pregavam a doutrina de Jesus Cristo, irmã? Desculpa ser assim, mas você me perdoe, mas que perguntinha mais idiota que você vai fazer, né? Se a doutrina é de Cristo ou dos apóstolos. Pelo amor de Jesus, né? Você me perdoa aí, né? Grosseria do pastor, mas eu não tenho essas perguntas que vocês fazem aí, que, né? Por favor, né? Desculpa aí o teu pastor ser assim, mas, poxa, mano. Como assim? Como assim? Os evangelhos que os apóstolos escreveram, então é de quem? É do diabo? Não é de Jesus? Eles não falam de Jesus Cristo aqui? A doutrina de Jesus Cristo. Sã doutrina. Entendeu? Pô, irmão. Né? Então, a gente continua dizendo que os apóstolos, eles são, né? Eles são ministros de Cristo. Ministros de Cristo. Então, o ministro dá satisfação só para o presidente, para mais ninguém. Então, se você deseja congregar numa igreja onde o pastor tem que ficar dando satisfação para você, que você se acha no direito de cobrar, você está fora da Bíblia, irmão. Fora da Bíblia, porque tem regras para participar da nossa igreja, e se as pessoas vierem aqui para fazer zoeira, ficar enchendo o saco, vão ser excluídas sumariamente, irmão, e bloqueados. Entendeu? Sumariamente e bloqueados. Eu não tá afim de participar do culto, vaza, irmão, vai procurar o caminhão de onde você caiu. Tá bom? Beleza? É assim que funciona aqui. Aqui tem quem manda e tem pastor que manda aqui e acabou. Não obedece, tchau, vaza. Tá bom? É procurar o caminhão de onde você caiu, é assim que funciona. Tá? Então o que eu estou ensinando para vocês é a Bíblia. Veja o verso 2. Além disso, requer-se, preste atenção, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. O despenseiro deveria ser fiel em fazer para a família exatamente o que lhe tinha sido confiado pelo dono da casa. Então o pastor não pode ensinar, falar, comentar coisas que não estão escritas na palavra de Deus. O despenseiro tem que ser fiel, irmão. Certo? O despenseiro tem que ser fiel. O ministro tem que ser fiel ao seu presidente. Se não for, vai ser mandado embora. É muito clara a Bíblia, fala. É muito claro, irmão. Eu não sei como que as pessoas não entendem isso. Entendeu? Não sei como as pessoas não entendem isso. Tá? O apóstolo Paulo é muito claro. Aí o apóstolo Paulo diz assim, escuta aqui, você acha que eu sou um grosso, né? Tem muita gente que acha que eu sou um brucutu. Escuta o que o apóstolo Paulo fala. Presta atenção aqui, irmão. Escuta aqui. Verso 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Ele falou assim, ó, eu não tô nem aí, certo? E não vou ser julgado por vocês e nem por nenhum juízo humano. Entendeu? E nem por nenhum juízo humano. O apóstolo Paulo é muito claro. Nem tampouco a mim mesmo eu me julgo. Nem tampouco a mim mesmo eu me julgo. Entendeu? Você entendeu, irmão? Olha, o cara tá com outro canal aí, Aldrin. Canal político. É o terceiro canal que o mesmo imbecil tá indo encher o saco aí, ó. Né? Cadê
corte Tramontina aí, rápido, e não para de encher. Olha como é que pode, né? Daí os caras acham que são crentes, né? Que vem aqui encher o saco no nosso culto, né? E eles acham que eles são crentes ainda e tem que ficar aqui enchendo o saco, né? Meu Jesus amado, né? O corte rápido Tramontina, faz favor aí. 4 canais o cara tem, ó. Você excluiu 1, 2, ele veio no terceiro, né? Cortamos, veio no 4º canal. É brincadeira, né? O cara não tem o que fazer, né? Ele vem aqui encher o nosso saco, né? Corte rápido Tramontina. As meninas aí estão com as facas tudo afiadas aí, né? É isso aí, não tem o que fazer, fica aqui enchendo o saco. Olha o 4. Porque em nada me sinto culpado. Em nada me sinto culpado. Mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, quem é que julga o despenseiro de Deus? Quem é que julga o ministro de Deus? Quem é que julga? O Senhor. O Senhor. Então você não tem o direito de julgar o seu pastor. Não tem o direito. Se você congrega se você congrega aqui na Igreja do Pôr de Cristo, você acha que o pastor Sandro faz coisas que você não gosta, você não se agrada da doutrina da igreja, você tem que sair e ir para outra igreja. Pede a benção e vai embora. É assim que tem que ser. Se você congrega lá na igreja do Mala Cheia e você acha que ele é um cretino, que ele fica vendendo Bíblia de R$900, que você não concorda, pede a bênção pro teu pastor e vá embora. Porque se você ficar, vai vir sobre a tua vida uma maldição, irmão. Você vai virar uma maldição, você vai virar uma pedra de tropeço no meio da igreja. E você vai trazer sobre si maldição. Entendeu? Ah, mas eu não concordo, tô na igreja batista, os caras são uns geladeiros, eu não concordo. Saia. Saia, vá para a Assembleia de Deus, vá para o Malafaia, vá para qualquer lugar, mas não fica sendo pedra de tropeço. Porque você não vai crescer espiritualmente, porque Jesus Cristo não vai te abençoar, que a tua vida vai começar a ir para baixo. Entendeu, irmão? Daí você vai começar a ficar doente. Daí você vai ficar com raiva. E assim vai, né? Entendeu? E assim vai. Eu queria que você entendesse isso. Quem me julga é o Senhor. Entendeu? Quem me julga é o Senhor. Você está entendendo? Ou não, né? A igreja é muito grande, nem tem necessidade, porque os caras nem te conhecem, né? E não tem problema. Eu falei da Igreja Batista só hipoteticamente, tá? Por favor, eu não tô falando mal de ninguém aí, tá? Só usei como uma figura de linguagem aí, tá bom? 5 canais, ó. O 5º, né? Entendeu? Então, não julgue o bispo da igreja, o despenseiro da igreja. Entendeu? É isso aí, ó. Como a Carla Vilaço, ó. Faça como eu, saí da igreja católica e agora sou ovelha do pastor. Né? Tá? Então, não se meta em julgo desigual. Isso é julgo desigual, irmão. Você começa a julgar, falar mal, né? Começa a julgar, começa a falar mal, vem juízo sobre a tua vida. Porque quando você ora para pedir justiça, a justiça vem primeiro sobre a sua vida, e nem sempre nós somos ou andamos de maneira correta. Então, né, você já aprendeu, já te ensinei. Quando vem do céu, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Entendeu? Então você não tem o direito de julgar a pessoa. Tá? Ok? Não tem o direito de julgar a pessoa. Certo, irmão? Você pode julgar as coisas que a pessoa faz e não concordar com elas. Mas se você não concorda, você tem que sair fora. Uma irmã falou assim: ah, mas o irmão, eu não sei, fez um comentário, eu vou comentar agora. Aí, presta atenção.
Presta atenção no que eu vou falar. Ah, mas o pastor manda na igreja, a gente fala alguma coisa, ele manda embora, isso é abuso de autoridade. Irmão, isso não é abuso de autoridade, ele é a autoridade da igreja, é o pastor. Oi, Tiagão, Deus abençoe, querido. Certo? E você não pode contradizer ou confrontar o seu pastor, mesmo que ele seja o Edir Macedo, você não pode fazer isso. Não pode. Certo? Você não pode confrontar o padre na paróquia onde você congrega, se você é católica. Não pode. Entendeu? Não pode. Não pode. Ah, mas o padre da minha igreja, ele só fica lá beijando a Maria, eu não aceito. Então, saia de lá e venha para a igreja evangélica, que daí lá o pastor não beija a Maria. Eu só estou dando um exemplo, tá? Por favor, não leva mal aí, eu só estou te ensinando. A congrega na igreja quadrangular. Ah, mas eu congrego na igreja quadrangular e a pastora da minha igreja é uma pastora. Eu não aceito. Saia e vá congregar numa igreja onde o líder é um homem. Aí está dentro da Bíblia. Entendeu? É bem isso aí. Eu quero ver você ser um macumbeiro, ir lá no terreiro e xingar o pai de santo. Ah, seu vagabundo, vai lá fazer isso. Você não faz, né? Não faz, né? Entendeu? Aí você não faz. Não concorda, irmão? Vai procurar outro lugar, onde seja bom para você. Por isso que tem um monte de igreja. Eu estou te dando um conselho de sabedoria em cima da palavra que o Senhor tem dado para nós. Portanto, olha o verso 5, irmão. Presta atenção aí. O 6, hein? O sexto agora. O sexto. Olha o verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Certo? Quando Jesus voltar, todos nós vamos passar pelo julgamento de Deus. Entendeu? Todos nós, eu, você, todo mundo vai passar. Agora, se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então não haverá julgamento para os tais. Se não há condenação, se o teu coração está limpo. Agora, se você pecou contra Deus, se você pecou contra a igreja, você vai deixar uma mancha. E isso futuramente te será cobrado. Por isso o apóstolo Paulo nos lembra, nada julgueis, escute o que está escrito aqui, ó, nada julgueis antes de tempo. Não julgue as coisas antes do tempo determinado por Deus. Ah, esse cara vai pro inferno. Não, e se o cara se arrepender, irmão, no meio do caminho? Se o cara se arrepender? Entendeu? E se o cara se arrepender no meio do caminho? Então você pode estar julgando o cara antes do tempo. Então nós temos que esperar o tempo de Deus na vida daquela pessoa. Nós temos que esperar o tempo de Deus para que, quem sabe, talvez aquela pessoa ouça a palavra de Deus e se converta e mude e aceite o que a Bíblia diz. Eu já falei para você, tem muita gente que não aceita o que a Bíblia diz. Não aceita, ele está lendo, vocês viram que eu li a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos, Novo Testamento, onde fala sobre o assunto e diz que você deve fazer e que era bênção para quem fazia, e os caras não aceitam, irmão. Não aceita. E tá cheio de gente assim. Porque ele não acredita daquela forma. Porque o coração dele, infelizmente, foi endurecido pela mentira, endurecido pelas heresias ensinadas nos lugares aonde ele frequentou. E, infelizmente, se Jesus voltar e o cara estiver batendo no pecado, ele vai pro inferno. Infelizmente.
Então, a gente não tem o direito de julgar as pessoas. Nós temos o direito de julgar as coisas, as ações, as atitudes. Isso sim. Isso sim. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a fazer as coisas da maneira correta. E quando você vai fazer alguma coisa, eu sempre primei por isso. Eu já contei aqui para vocês que uma vez eu conversando com o meu pastor, eu era novinho ainda. Eu era um conscrito na igreja, fazia uns 2, 3 anos só que eu estava na igreja. Né? Eu contei para vocês que eu congreguei a minha vida inteira nas Assembleias de Deus, da missão. E aqui no Paraná é um lugar difícil de congregar, não é muito fácil. Claro que não são todos os pastores, mas o meu era muito rígido. E eles não gostavam de revelação, irmão. Falaram que esse negócio de revelação não era bom, e blá, e não sei o quê. E um dia eu estava fazendo culto na nossa igreja e Deus me deu uma mensagem para uma pessoa e eu entreguei aquela mensagem para nossa pessoa. Ó, 7º, uau! 7 canais. Pô, o cara não é fraco, eu tenho há tanto tempo, né? 7 canais, meu Deus. E a gente está em 1 Coríntios, Soraya, no capítulo 4, do 1 ao 5, tá? E quando acabou o culto, no final do culto, estava fechando a igreja, meu pastor estava parado na porta da igreja. Quando eu fui passar, ele me chamou. Entendeu? Ele me chamou. E disse, irmão Sandro, escuta aqui o que eu quero te falar. Eu disse, meu pastor, abracei ele. O que o senhor quer dizer para mim? Ele falou assim, é que nós aqui da Assembleia de Deus, a gente não gosta muito desse negócio de revelação. Ele falou para mim. Daí eu falei para ele assim, bom pastor, então a gente tem que pegar a carta aos Coríntios, ali no capítulo de número 12, onde está escrito que a revelação, dom do Espírito Santo de Deus, rasgar e jogar fora. Ele ficou me olhando assim, ó. Eu falei, então, o senhor como meu pastor, o que o senhor me orienta? Eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer ou o que a Assembleia de Deus gosta? Eu falei assim, com carinho, sem afrontar e sem ofender ele, com todo o respeito. Meu pastor era de idade. Ele bateu nas minhas costas assim, ó, e disse, irmão Sandro, você é uma bênção, fica com a Bíblia, irmão Sandro. E ó, sacou? Fica com a Bíblia. Então eu estou ensinando para você o que eu aprendi com o meu pastor. Entendeu? Eu estou ensinando para você o que eu aprendi com o meu pastor. Entre o que as igrejas, as pessoas pensam. Entendeu? E o que a Bíblia diz, você fica com a Bíblia. Você tem que ficar sempre com a Bíblia. Se eu vim aqui ensinar alguma coisa que está fora da Bíblia e você lê na Bíblia e eu estou errado, fica com a Bíblia. Entendeu? Fica com a Bíblia, irmão. Como eu digo aqui sempre para vocês, eu não estou defendendo instituições e nem pessoas, eu estou ensinando o Evangelho para vocês. Eu estou ensinando o que a Bíblia diz para vocês. Entendeu? Ah, mas tem o pastor que rouba. Tem, claro que tem, irmão. Tá cheio de ladrão, de vagabundo aí, tá cheio. É só você trocar. Você tá na igreja do ladrão por quê? Sai da igreja do ladrão, vai para a igreja do gente honesta. Uai. Né? Sai da igreja do ladrão, vai para a igreja de gente honesta. É tão simples, né? Então a gente tem que aprender, irmão, a ser mais esperto, todo mundo. Seja um crente esperto, irmão, senão você é trouxa. Entendeu? Então eu e você precisamos prestar atenção naquilo que a Bíblia diz, irmão. E é essa a minha função aqui, ensinar você a respeito daquilo que a Bíblia diz. Novo Testamento. Por isso sempre quando nós temos escolas e ensinos, a gente vem aqui no Novo Testamento para ensinar você o que a palavra de Deus diz. Quer viver na bênção? Obedeça a palavra de Deus. Agora tem gente que não gosta de obedecer. Entendeu?
Não gosta. E aí eles se utilizam, como eu disse para você, você percebeu que o nosso amigo, ex-amigo Brito aí, todas as vezes ele trouxe um capítulo e um versículo, só um versículo, né? Falando que os dízimos eram para os sacerdotes, mas ele esqueceu todo o resto do capítulo. E ele tira um versículo só. E a gente costumava dizer, meu professor de teologia dizia que um versículo, que é um texto, né, sem o contexto, ele é um pretexto para uma grande heresia. Então a gente deve observar o livro de uma maneira geral, qual é o pensamento, e não apenas aquela palavrinha que o cara saca para ferrar você, para ferrar todo mundo. Os caras fazem isso. A imprensa marrom faz isso. O Bolsonaro falou meia hora de discurso, eles tiram uma frase e falam: Bolsonaro é um exemplo, só que eu estou te dando. Entendeu? Então você tem que ver o contexto do texto, o capítulo, o que ele está querendo dizer, qual é de fato a visão dele a respeito daquilo. Entendeu? Não é aquilo ali que ele está dizendo, ele está te dando um exemplo. Ó, isso aqui era para isso aqui é para isso, então a gente deve fazer. É assim que funciona. Entendeu? Então, como é que você vai dizer para mim que o Espírito Santo se contradiz, que a Bíblia está contradizendo? Não existe contradição. O que existe são pessoas que não conseguem discernir, entendeu? O que está escrito na Bíblia, porque a sua mente e cada um lê aquilo que quer ver, irmão. Cada um lê aquilo que quer ver. Entendeu? Posso dar um exemplo aqui do pastor Silas Malafaia, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui lícito. Quando eu conheci, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, vi ele pregar pessoalmente várias vezes, quando eu era menino na fé ainda. Ele tinha um bigodão, né? Ele subia no púlpito e ele batia na teoria da prosperidade. No Edir Macedo era o cara que ele mais batia. Depois que ele criou a igreja dele, ele rapou o bigode e agora ele é adepto da teoria da prosperidade. Então ele vê a Bíblia conforme o desejo do seu coração. Estou dando só um exemplo para você, não estou dizendo que está certo ou está errado, problema de cada um. Só estou te dando um exemplo, né? Entendeu? Então a gente vê as pessoas mudando, né? Conforme a sua necessidade de crença e não conforme aquilo que de fato a Bíblia diz. Entendeu? Aí, Marisa, né? Então a gente precisa prestar atenção. Qual é a circunstância, qual é a história do texto, qual é o contexto, para a gente ter um entendimento se aquilo de fato é aquilo que quem escreveu está falando ou não. Não existe contradição na Bíblia. A Bíblia não se contradiz em lugar nenhum. Nem no Velho Testamento há contradição com o Novo. Não existe contradição. Em nenhum momento da Bíblia, porque a doutrina é uma só. Se você alegar que uma carta contradiz a outra, você está dizendo que a doutrina é diferente. E é de outro Deus, quando a doutrina é diferente. Entendeu o tamanho da bobagem que as pessoas estão falando? Então a gente tem que ter a consciência de o que está escrito na Bíblia é a verdade, o que não está escrito é mentira. Por isso o pastor se preocupa tanto em ensinar você, em trazer aqui Bíblias que tenham a tradução mais próxima da realidade, em mostrar para você a Bíblia em grego, né, para mostrar para você que existe sim uma linha de raciocínio que veio do original, que ela está aqui, ela tem disponibilidade, mas as pessoas não fazem porque não tem interesse, porque senão vai né, pegar nos seus interesses, eles vão ter prejuízo. Eles não falam aquilo, eles ficam nesse aqui, mas aqui está escrito, mas não importa se o que está escrito aqui não é bem o que está escrito no original. Entendeu? Então as pessoas têm um desvio de conduta com relação a isso. Tá entendendo? É isso que aconteceu, irmão. É isso que está acontecendo. Tá? Então a gente mostra no Novo Testamento de maneira muito clara o que a Bíblia diz, né? E as pessoas, eles leem, mas eles não aceitam. Eles vão, mas aqui tá escrito assim, cara, mas tá aqui, ó, tão claro, presta atenção, né? Entendeu? Então é isso que o pastor tá fazendo, tá mostrando para você a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não aceito. É um problema seu daí. Você pode seguir ou não tem problema, né? Não tem problema, mas você precisa observar o que de fato a Bíblia diz, e não o que os caras falam que ela diz,
que quando você lê um livro, pastor, qual o livro que você lê? A Bíblia só. Qual o livro que o pastor recomenda que eu leia? A Bíblia. Porque você vai ler um livro de quem? Do Michael Murdock, o Doutor Sabedoria, que tá podre na cama de câncer? Porque ficou ensinando heresia para um monte de gente a vida inteira? Ou você acha que não é isso que está acontecendo? Entendeu? Você acha que não é isso? Que os caras estão aí tudo canceroso, apodrecendo na cama? Tudo podre porque tomaram dinheiro de todo mundo, roubaram todo mundo a vida inteira? Em nome de Deus? Ou você acha que um servo de Deus, que pregou o evangelho verdadeiramente, com afinco, com amor, está na cama podre? É isso que você acha? Não. Né? Com câncer e sabe Deus... Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O exemplo do Benny Hinn aí, Lara. Excelente, Benny Hinn. Benny Hinn era a teoria da prosperidade, andava junto com esses caras. Mas ele disse que teve um repente e se arrependeu e veio claramente. E pediu perdão para todo mundo. Olha a coragem do cara, irmão. Do Benny Hinn. Olha, e eu tô falando de teoria da prosperidade, né? Olha, o Benny Hinn se arrependeu e disse, me perdoem, porque eu entrei nesse negócio de teoria da prosperidade, mas Deus me deu um sonho, Deus falou comigo e disse que eu estou enganado, então eu estou aqui pedindo perdão. Meu Deus, olha, mais um, 8º agora, Jesus misericordioso. Né? Arrependido, o Benny Hinn veio arrependido. Subiu muito no meu conceito, gosto muito dele. E se um dia eu for para os Estados Unidos, em Ohio, eu gostaria muito de conhecer o pastor Benny Hinn. Entendeu? Gostaria muito de conhecer o pastor Benny Hinn. Porque ele é um exemplo para mim de uma pessoa que fez uma coisa errada, se arrependeu e teve a decência e teve a coragem, né, de vir e pedir perdão para todo mundo, mesmo trazendo um prejuízo enorme para o seu ministério. Mas ele se arrependeu. Tá? Benny Hinn. Beleza? Então, são diferenças aí de pessoas famosíssimas, né? Que eu tô falando aí, que foram ícones da Bíblia aí nos anos de 2000 aí, né? 90, 2000, essa galera pra trás aí. Tá entendendo? Tá bom, gente? Mas é isso aí. De noite a gente tem oração hoje às 20 horas, né? Não esquece. Nós temos oração aí, tá? E vamos tá orando aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí pra todo mundo. Tá legal? Gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês. E a gente fala mais um pouquinho à noite aí, tá bom? E amanhã aí nós vamos ter bastante novidade, que o pastor vai olhar tudo aí. A gente vem conversar bastante amanhã sobre uma série de coisas. Cheguem cedo, às 14 horas. Fiquem ligados aí no nosso canal, tá? Que eu tenho certeza que amanhã vamos ter muitas novidades aí pra gente conversar. Tá bom? Beleza? Um beijo pra todo mundo. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente segunda-feira. Tá? Eu vou caminhar aí que eu tenho coisa pra fazer, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe vocês.